Olá, mulheres queridas, hoje vamos estar falando sobre oração. Lucas 18, capítulo 1, 5, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a eles que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: havia numa cidade um juiz que não temia Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me oportunar. No momento do seu ministério em que Jesus conta essa parábola, ele já havia atraído muitos seguidores, selecionado seus apóstolos, conquistado inimigos. Ele já havia lamentado sobre Jerusalém, curado no sábado, chamado ao arrependimento, criticado por líderes religiosos, feito muitas coisas que chamavam bastante atenção. Nessa parábola, há dois personagens que dialogam. Há um terceiro que não participa da conversa entre a viúva e o juiz, mas é o mais importante, Deus. Afinal, só o Senhor proporciona a verdadeira justiça para o homem. Do mesmo modo que um advogado vai até o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima por uma causa, na pessoa de Jesus, o Pai foi até a última instância por nós, pecadores. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Podemos imaginar que a viúva da parábola devia estar com uma grande dificuldade, o que levou a insistir com tanta veemência com aquele juiz. Ele era um homem difícil, duro, orgulhoso, sem temor a ninguém, uma verdadeira decepção para quem o procurava. Se, como já vimos, ser mulher era tão difícil naquela época, imagine ainda por sendo uma viúva. Não era uma situação fácil. Se ela não tivesse filhos, então a coisa piorava muito, pois sem ter como trabalhar, passaria a depender das esmolas das pessoas. Ao contar essa parábola, Jesus quis tratar de oração, quis destacar a importância da perseverança na oração em favor de uma causa que esteja em acordo com a palavra de Deus. Ele destaca então que um sincero e humilde clamor fará Deus se comover e no tempo certo se levantar ao nosso favor. Deus é um Pai amoroso, justo, gracioso, misericordioso, está sempre atento ao clamor dos seus. Salmo 12, verso 5 vai dizer: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. Sim, o Senhor ouve o necessitado, o que precisa e que bate à sua porta. Deus está vigilante, velando pelos seus. Em seu livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, o pastor Timothy Keller, ele diz: a Bíblia toda fala de Deus, por isso a prática da oração é tão disseminada em suas páginas. A grandiosidade da oração nada mais é que uma extensão da grandiosidade da glória de Deus em nossa vida. As Escrituras são um longo testemunho dessa verdade. A viúva da parábola não tinha ninguém da sua família que ajudasse, nem filhos, nem parentes, nem irmãos, nem netos, nem sobrinhos, ninguém. Isso fica claro pelo fato de que ela mesma se dirigia até o juiz, pois normalmente um homem da família teria esse papel. E ela fez isso inúmeras vezes e com frequência. Não era permitido que uma mulher tomasse tal atitude. Os homens é que tomavam por ela. Jesus não explica qual era exatamente a causa da viúva, mas pelo jeito deveria ser algo de extrema importância para aquela mulher que ser tão ousada e decidida. Penso que ela devia ter certeza de que sua causa era justa e correta para lutar tão bravamente pelos seus direitos. Gosto muito dessa parábola, pois entendo que tem que existir pelo menos um pouco dela em cada uma de nós, mulheres que querem seguir Jesus, que são ousadas na sua fé. Podemos aprender muito com tudo que o Senhor ensinou sobre ela, até mesmo com o juiz, por que não? Seria muito mais fácil para a viúva se acomodar, o juiz não lhe dava atenção, ninguém ajudava a pleitear sua causa, então melhor mesmo seria se aquietar e deixar para lá. Quem sabe você já não agiu assim em vários momentos da sua vida? Você se lembra de algum? É tão mais fácil se acomodar, né? Muitas das vezes o desânimo toma conta do nosso coração e tudo contribui para a gente não perseverar. Muitas das pessoas ao nosso redor frequentemente não ajudam, só desestimulam e atrapalham também. A viúva tinha um enorme obstáculo pela frente. Se a sua causa estava para ser julgada por um juiz, era porque não se tratava de algo simples, que pudesse ser resolvido como uma conversa qualquer. Existia um adversário.
Faça-me justiça contra o meu adversário, disse ela em Lucas 18:3. Ela clama veementemente. Podemos inferir, então, que havia também uma pessoa exercendo pressão do outro lado. Do que podemos levantar sobre a vida de uma mulher viúva e sozinha naquela época, nas suas lutas, eram grandes dificuldades para passá-la. E para completar, sua causa caiu nas mãos daquele terrível juiz, desalmado, sem amor, sem misericórdia, sem temor de Deus, nem respeito por pessoa alguma. Pelo que Jesus conta, podemos entender que ela foi diversas vezes bater na porta daquela fria autoridade, e ele, na sua indiferença, não a escutou, nem lhe deu atenção. A atitude desse juiz mexe demais com o meu coração, fervor de indignação. Já vi tanta coisa parecida nesta época. Mas toda essa dureza de coração tinha um propósito para Jesus. O juiz da sua parábola precisava ter um coração duro, não podia ter temor de Deus nem se incomodar com ninguém. A dureza do coração foi estabelecida por ele, justamente para enfatizar a perseverança da viúva. O tempo passava e nada acontecia, o juiz não se decidia. E a viúva voltava e voltava, importunava o juiz. O seu clamor era constante e interminável. Ela queria uma solução. O juiz terrível tinha que ajudá-la, mas pelo jeito parecia impossível. Escrevendo sobre essa viúva, eu me lembro das 5 filhas de Zelofeade, tema central do meu livro Mulheres que Comovem o Coração de Deus. É uma história de luta pelos seus direitos, só que aquele juiz era alguém bem diferente. Moisés, o homem de Deus, tinha compaixão e se preocupava com as pessoas. Ele ouvia aquelas mulheres prontamente e levava a causa delas perante o Senhor, que as atendeu. Por isso, a lei de Israel, no que diz respeito às heranças, foi alterada. A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Números 27:7 vai dizer: dê a elas uma porção da terra entre os parentes do seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Possivelmente a viúva da parábola estava se sentindo como as filhas de Zelofeade se sentiram. Deus era o mesmo, só a causa que havia mudado. Das filhas de Zelofeade para a causa da viúva, o juiz também mudou. O de antes era o juiz Moisés, que era justo. O outro era um homem iníquo. A maravilha é que Deus, o único Deus, era o mesmo, o Deus de toda justiça, e hoje ele continua sendo o mesmo. Muitas vezes nós desanimamos e desistimos de orar por uma causa. Apresentamos ao Senhor o assunto, mas não colocamos nele a nossa alma, o nosso ardor, a nossa determinação de quem está a pleitear algo. Oramos banalmente, sem força, sem entrega de coração. Oramos por orar. E é isso que o Mestre quer nos ensinar. A oração morna, sem vida, é uma oração sem fé. Fatalmente vamos desistir dela. Conheci Cícera há quase 10 anos, no Congresso Desperta Débora em Caldas Novas. Gostei muito do seu jeito, apesar da apresentação ter sido muito rápida. Com o passar dos anos, ficamos mais próximas. Passei a admirar sua força, determinação. Quando ela me contou da situação do seu filho com as drogas, encantou-me sua fé e perseverança no Senhor. Choramos juntas algumas vezes em oração, clamando pela vida do seu filho. Há alguns anos ele está firme servindo a Deus. Sem as drogas, agora tem formação universitária, está formando sua família, tem vivido muitas outras vitórias com a ajuda e proteção do Senhor. Quanto a mim, continuo perseverando, batendo na porta de Deus. Estou firmada na rocha que é Jesus, autor e consumador da minha fé, disse ela. Quando clamamos a Deus, buscamos não o juiz como o da parábola, duro de coração, que se acha muito melhor do que as demais pessoas. Estamos pedindo a um Pai amoroso, cheio de compaixão, que renova suas misericórdias todas as manhãs para não sermos consumidos nas lutas da vida. Lamentações 3:22 vai dizer que as suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. A persistência na oração é apropriada para o fiel até que haja uma resposta. Se Deus negar o pedido ou oferecer uma solução diferente da solicitada, o fiel deve sempre responder: seja feita a tua vontade. Contudo, antes que a resposta seja clara, a persistência na oração faz parte da verdadeira piedade. Um ensino muito importante dessa parábola sobre a nossa vida de oração é que não devemos deixar para orar só nos momentos de necessidade.
Sei que sempre precisamos de algo, mas refiro-me às situações mais difíceis em que tudo parece escuro e sem cor. A oração é o canal da nossa conversa com Deus e o meio pelo qual vamos manter a nossa intimidade com Ele. Orando, louvando, adorando na sua santidade, agradecemos a tudo o que Ele tem feito e também com confiança e pela fé e com perseverança lhe apresentamos as nossas súplicas. A oração sincera é feita com toda a alma e comove e move o coração de Deus. Precisamos ter uma vida de oração para experimentar o poder divino, saber que nunca estamos só e ter a nossa vida transformada. À medida que avançamos na escritura do seu primeiro livro, Mães de Joelhos e Filhos em Pé, eu era ministrada pelo Espírito Santo quanto à oração. Em oração podemos ver em todo o tempo a bondade e a mão do Senhor nos sustentando e nos ensinando. Com humildade e arrependimento, aprendemos a ouvir o nosso amado a cada dia mais e mais. Entendemos que somos absolutamente dependentes dele, em todas as áreas da nossa vida. Depois de nos entregarmos a Cristo, nossa vida é transformada. Um novo caminho se descortina à nossa frente, rumo à intimidade com Deus. Jamais nos contentaremos com menos, é daqui para frente, será sempre tudo ou nada. Jesus quis mostrar essa realidade na história da viúva perseverante. Para ela era tudo ou nada, por isso aquela mulher tentava de novo e de novo. Ela era mesmo insistente. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. A perseverança na oração transforma, sim, transforma a nossa vida. Precisamos entender o tesouro que representa os momentos de oração e intimidade com o Senhor. Quem passa o controle da vida para Jesus não pode deixar de ter uma vida compromissada com oração, de buscar a Ele em suas necessidades. Nossas conquistas precisam de um fundamento forte, de um alicerce profundo. O alívio das nossas dificuldades para o nosso coração, o refrigério para a nossa alma em todos os momentos, conhecer o Senhor e o seu poder está no segredo da oração. O amor a Deus e a comunhão com Ele estão acima de tudo na nossa vida. Por colocar Deus na posição central, gozaremos dos seus cuidados, poder e eterno amor. Teremos ao nosso lado o soberano, todo-poderoso, o justo juiz. Precisamos nos render aos pés de Jesus em oração, porque Ele é a fonte de vida. Ninguém honrou mais a mulher do que Cristo. Ninguém colocou a mulher num patamar tão alto quanto Ele. Também precisamos nos proteger e nos guardar das setas atiradas pelo maligno contra o nosso coração e as nossas emoções. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida, alerta a Escritura em Provérbios 4, 23. É no meio de uma situação problemática na família ou de uma fase econômica difícil, por exemplo, que Deus olha o nosso comportamento, observa como lidamos com as adversidades. Muitas vezes pessoas negativas e que já não creem em nada nos dizem: não tem mais jeito, desiste, não adianta insistir. No entanto, se estamos em oração, ligadas no céu, entendemos que Deus está nos olhando e que precisamos afirmar para nós mesmas: eu sei que está difícil. Eu não vejo a luz, mas eu creio, eu não vou desistir. Vou caminhar, confiar, bater e bater na porta até que o Senhor me mande uma resposta. É no meio de uma situação problemática na família ou de uma fase econômica difícil, por exemplo, que Deus olha o nosso comportamento, observa como lidamos com as adversidades. Muitas vezes pessoas negativas e que já não creem em nada nos dizem: não tem mais jeito, desiste, não adianta insistir. No entanto, se estamos em oração, ligadas no céu, entendemos que Deus está nos olhando e que precisamos afirmar para nós mesmas: eu sei que está difícil, eu não vejo a luz, mas eu creio, eu não vou desistir. Vou caminhar, confiar, bater e bater na porta até que o Senhor me mande uma resposta. Não podemos usar as nossas mãos fora da vontade dele, sob o risco de despencarmos para a morte e o dano. Mas só podemos ter essa confiança absoluta se tivermos a certeza de que somos amadas por Deus. Muitas pessoas ainda não sentem esse amor e não entendem, por isso não confiam e tomam tudo nas próprias mãos. Se tivermos confiança em Deus e certeza de que somos amadas por Ele, não importa o tamanho do nosso problema. Sabemos que temos um Pai que nos ama, que segurará em nossas mãos e nos guardará do mal. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o simples mortal.
O Senhor me guarda de todo mal e protege a minha vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, desde agora e para sempre. Salmo 121. As promessas de Deus para os que neles confiam são infinitas, e a confiança nelas vem por meio da oração. Assim devemos perseverar na oração, como aquela viúva. Apesar de toda a injustiça deste mundo violento e sem paz, de juízos como o da parábola e de milhares de seres humanos duros de coração, a batuta principal da orquestra da vida está nas mãos do Senhor, e a Ele podemos nos achegar, orar, persistir, sem que isso chegue a importuná-lo. O que você precisa fazer para viver essa vida de oração? Então, somente render-se aos pés de Jesus. Com base nesse ensinamento maravilhoso e o exemplo da viúva da parábola de Jesus, reflita se você considera uma pessoa perseverante nas suas petições. O que você pode fazer para intensificar sua perseverança em oração? Quais as passagens da Bíblia podem ser úteis nesse processo? Escreva no papel e ore ao Senhor. Por hoje terminamos a nossa leitura. No próximo capítulo estaremos falando sobre fé. Até lá!